Caralho. Não tem outra palavra para definir esse capítulo 224. Não tem outras palavras para começar esse review atrasado, mas está aqui, capítulo 224 de Nanatsu no Taizai, capítulo absurdo. Eu não vou nem perder tempo anunciando os aliados, estão aí na descrição, confere lá os amigos do canal e partiu o review. Bom, galera, começamos o capítulo com o Meliodas contando a geral os pecados que ele e Elizabeth cometeram há 3.000 anos atrás. No caso do Meliodas era o pecado de pegar a mão de uma deusa, né, de se comprometer com uma deusa, sendo do clã demônio, e o pior, o mesmo matar os seus camaradas do mesmo clã. O Meliodas matou membros e lutou contra a sua própria raça. Já o pecado da Elizabeth foi a de se envolver com um membro do clã demônio, típico Romeu e Julieta, parece que os clãs são bem opostos mesmo. Além disso, tivemos ela anunciando o pecado dela sendo como aquela que salva até mesmo os inimigos, os 10 mandamentos. A Elizabeth lutou, purificou e protegeu até mesmo os inimigos, os 10 mandamentos. Prestem atenção aqui no contraste do casal, que eu acredito que muita gente não parou para pensar. O Meliodas mata sua própria raça. E Elizabeth salva a raça inimiga, a raça alheia. Isso são ações opositoras um ao outro, Meliodas e Elizabeth. Isso dá aquele clima de que eles realmente se completam. E ainda categoriza o Meliodas como aquele mal por um bom propósito e preserva a santidade de Elizabeth, a benevolência absurda dela. E aí que fica foda porque o King anuncia punição, mas punição de quem? E o Meliodas começa a narrar. Somos apresentados aquela capa como se fossem os trovões caindo, como se ele e Elizabeth estivessem no fim do mundo. Eu não sei que lugar é aquele, mas parecia o fim do mundo, o altar do infinito, não sei. O Meliodas diz: por ambos fomos punidos por ambos os nossos deuses. Aquele que controla o clã demônio, o rei demônio, e aquela que governa o clã das deusas, a divindade suprema. E pá, passa a página e aparece pela primeira vez que a gente queria ver há muito tempo. Pá, aparecendo o Megazord, o rei demônio, com aquele espadão, com aquele corpão titânico na frente deles. E do lado dele, a deusa, a divindade suprema lá, como se tivesse um sol no lugar da sua cabeça, semelhante àquelas pinturas religiosas que tem um sol, um brilho no fundo do santo e etc. Só que lá cobre a face toda dela. Eles ficam lá grandes, imponentes, e suprimindo lá Elizabeth e o Meliodas nessa batalha. Aí temos aquela cena que mostra a mão do rei demônio, a mão da divindade suprema, dando uma girada lá e pá! E se fosse videogame era tela azul, cobria o monitor todinho. Elizabeth e Meliodas massacrados, finalizados. Que absurdo! Mas galera, bora parar pra pensar um pouquinho. Se o clã demônio e o clã das deusas são tão opositores, nessa batalha, se a gente olhar, tá como se o rei demônio estivesse lutando ao lado da divindade suprema. Será que os crimes de Meliodas e Elizabeth geraram tanta repúdia, tanta repulsa, a ponto de 2 inimigos mortais se unirem para ter que castigá-los? Viu lá, eles lá com a mesma mãozinha, a maldição que eles lançam até combinou um com o outro. Eu acredito, galera, que minha visão de que o vilão final do Nanatsu seria o Rei Demônio, ela morreu. Eu acredito que essa cena irá se repetir no final. Não será apenas o Rei Demônio. Eu acredito que de alguma maneira esse mesmo altar, essa mesma imponência dessa dupla, os 2 pilares dos clãs mais poderosos. Luta final, não sei como, mas para fechar com chave de ouro o Nanatsu, tem que ser finalizado o Rei Demônio e acredito que a Divindade Suprema também. Agora como? E, continuando isso, Meliodas acorda, totalmente curado. Ele tinha certeza que tinha morrido, mas acorda completamente curado. E do lado dele está a Elizabeth morta. Ele cai em lástima. E essa batalha, quando ele acorda, ele não sabe quantos dias se passam. Mas a guerra de 3.000 anos tinha acabado.
Isso significa dizer que o Meliodas e Elizabeth não têm conhecimento do final da guerra, de sua finalização, quem finalizou ou como acabou. Então nem mesmo dentro das memórias do Meliodas seremos explicados diretamente como foi finalizada a guerra. Isso irá se preservar como um mistério que irá alimentar a expectativa dos fãs por um bom tempo. E o Meliodas vagou pela Britânia pós-guerra e tal, e saiu vagando vendo a destruição, até que ele a encontrou. Uma Elizabeth da tribo selvagem. Estamos aqui com a primeira reencarnação da Elizabeth. Eu gostei muito da cena que ele fica feliz e tal, ele vai agarrar ela assim de felicidade, de gratidão. Ela dá um murro nele, porque é um completo estranho. Ela não tem as memórias. Então ele começa a conviver com ela, eles começam a ver junto, porque ele lembrava ela, só que as semelhanças iriam ficando cada vez mais nítidas. Principalmente depois que essa Elizabeth desperta o poder do seu olho com o símbolo das deusas, começa a curar e manifestar suas magias. Então Meliodas teve certeza que aquilo ali era a Elizabeth. Era incrível, era absurdo se acreditar. Ela tinha o mesmo corpo, mesma voz e até o mesmo nome. Meliodas abre o jogo com ela, fala lá essas coisas, até que no desenvolvimento de suas vidas ela consegue lembrar, ela recupera suas memórias e com isso o outro olho desperta, os dois olhos. E assim ela revela ao Meliodas o segredo por trás de tudo e revela que eles foram amaldiçoados. Ou seja, isso implica dizer que Elizabeth durou mais tempo que o Meliodas na luta? Será que ele morreu e ela continuou lutando? Antes de contar a verdade ao Meliodas, ela conjura uma certa promessa, ela o faz prometer uma certa coisa. 3 dias depois dessa recuperação de memórias, o Meliodas vê sua amada morrer na sua primeira reencarnação. E ela morre de uma maneira brutal. Não é uma maldição que consome a vida, é algo do destino que ceifa a vida da pessoa. E diante dos olhos de Meliodas, a Elizabeth morreu, tem uma estaca no peito dela atravessando de maneira brutal. Daí no túmulo dela, ele chorando, ele começa a lembrar da narrativa dela, do que ela contou o que aconteceu. Ela conta que o pai do Meliodas, ou seja, o rei demônio, e a mãe dela, a divindade suprema, os amaldiçoou. Ou seja, eu não acertei a identidade de Elizabeth como eu queria, nem a do Meliodas 100% como eu queria, mas vídeos aqui no canal circulando sobre conjecturar que Meliodas era filho do rei demônio, pronto. Tava certo. No mesmo vídeo, se eu não me engano, nós acertamos que o Meliodas era líder dos mandamentos, mesmo antes de ser mostrado no mangá. Mais pontinho pro canal. Eu conjecturei que a Elizabeth seria filha da deusa, mas de todas as conjecturas da Elizabeth, essa não era a que eu mais gostaria de ver. Mas continuando a narrativa, eles foram amaldiçoados pelos seus pais. Meliodas foi amaldiçoado com Eternal Life. Ele não vai envelhecer e não importa como ele morra, ele vai voltar à vida. E Elizabeth foi amaldiçoada com a reencarnação eterna. Elizabeth vai reencarnar sempre que morrer em uma nova existência e não lembrará das coisas, não terá memória das vidas anteriores. Mas a maldição fica pior, ela fica muito complementar. A Elizabeth, toda vez que morre, ela renasce. E de alguma maneira, no destino, ela irá reencontrar o Meliodas de novo. E irá se apaixonar pelo Meliodas de novo. E um dia, quando recuperar a memória, já que ela tem expectativa de vida humana, mas isso não importa, porque quando ela recupera a memória, 3 dias, inevitavelmente, ela irá morrer. E diante dos olhos do Meliodas. Galera, vou te chamar um nome bem grandão. Galera, muito anime aí, muita obra, joga o termo maldição. Ah, aqui tem uma maldição. Ó, o poder desse cara é uma maldição. Ah, esse cara é amaldiçoado com você. Mas galera, olha o que é uma maldição de verdade. Olha o que você... que é um beco sem saída, que é uma sinuca de bico. Você sente toda a tensão, você sente todo o drama. Você recebe o choque. É uma maldição. Está escrito no destino. Isso se repetir direto. Foi muito bem caprichado que o rei demônio e a deusa juntaram suas maldições contra esse casal. Nossa, que vida sofrida. Passa o sofrimento. Isso sim tem um peso e pode ser chamado de maldição. Quando Meliodas termina a narrativa, todos os pecados ficam meio chocados lá. Se escanou com aquele óculos. E Merlin aparentemente não estava tão chocada. Aparentemente eu acho que ela sabia. Meliodas diz que já vai perdendo 107 Elizabeths. Ele já viu a amada morrer 107 vezes. Isso deve ter pesado pra caramba no Ban. Ter escutado isso depois de ele ter dito que o Meliodas não saberia o que era perder a mulher que ama sem poder fazer nada.
E a promessa que Elizabeth fez o Meliodas se assegurar foi de nunca desistir de tentar quebrar essa maldição. Isso manteria ele com razão, isso manteria ele num foco. E o único jeito de quebrar essa maldição é tomando o poder ou do rei demônio, ou da rainha das deusas, ou de alguém equivalente. É o único jeito. Então, esse é o objetivo de vida do Meliodas há 3.000 anos. Ele fundou os pecados, tudo bem movido para esse dia. Para sua conclusão. Tomar o poder para quebrar a maldição. Galera, cai entre nós. Meliodas forma os 7 pecados junto com a Merlin. Se o objetivo do Meliodas era quebrar sua maldição, o que a Merlin, que é muito interesseira, ganharia junto com ele, fundando esses pecados? Ou seja, talvez a Merlin também seja amaldiçoada e tenha alguma conectividade com o Rei Demônio ou com o objetivo do Meliodas sendo benéfico para ela também. E a Diane pergunta, e se quebrar as maldições, o que é que acontece com vocês? E ele diz lá meio chorando, poderemos finalmente morrer. A vida acaba e é o que ele quer. Todos chocados, isso é a tristeza. Os casais, ao quebrar suas maldições, vão morrer. Isso é peso, isso é deixar o fã na expectativa. E agora? E Diane chora, tem uma choradeira, só que o Meliodas diz, Diane, chore não. O objetivo não mudou, vamos esquecer isso aqui, vamos ter o foco. Nosso objetivo agora é ir para Conrado. Partiu, bora lá. E nesse clima de tensão, nesse clima triste que dá para você ler com lágrimas nos olhos, eles se focam para Conrado, eles se focam para o objetivo. Galera, mil desculpas por ter postado esse capítulo atrasado. Eu sei que já saiu o 225, é porque eu consegui meu computador agora, de última hora. Vou editar esse vídeo imediatamente, vou gravar o 225, que também foi legal, e atualizar o canal em dia, beleza? Agradeço muito a presença de vocês aqui. Deixa um like, se inscreve. Eu vou trazer teoria do Nanatos, eu vou trazer vídeo novo de anime, mangá e muita coisa. Um abraço a todos vocês e valeu!